Acho que sim. Então, pessoal, vamos lá, né? Ciência política é o conhecer a vida na polis, né? Meu nome é Weber, Lacerda Marafão Farias, e hoje, primeira aula, do primeiro módulo de ciência política, nós vamos tratar de um conceito lúdico do Estado. O que é um conceito lúdico? Lúdico de ilusão, de ilusório. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, né, sobre aquela aquisição da casa própria, quando você compra o seu apartamento em um condomínio. Vocês, nós, né, eu, Simon, Lawrence, Aline, Pedro, João, nós compramos ali o nosso apartamento, né? Nós compramos ali o apartamento num condomínio. Esse condomínio que nós compramos é 0 quilômetros, zero. Olha só, estou falando de Estado lúdico. Depois nós vamos falar de teoria do poder. Como se forma um Estado? Olha só, isso é só, né? Eu compro um apartamento, o apartamento é meu, né? E eu entro no meu apartamento, dentro do meu apartamento eu faço o que eu bem quiser, o que eu bem entender, certo? É meu. A Aline faz o que ela quiser no apartamento dela. O Simon, meu vizinho de frente, faz o que ele quiser no apartamento dele, dentro do apartamento dele, né? Assim como o João, como o Pedro, nós fazemos o que nós queremos fazer no nosso apartamento. Essa área dentro do meu apartamento é uma área privativa, exclusiva, minha. Eu chamo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Minha casa, minhas regras, assim que o pessoal diz aí. Então é isso que acontece na prática, né? Então eu tenho as minhas regras dentro da minha residência e da minha casa. Bom, ponto. Só que olha só que interessante, neste condomínio, esse condomínio tem portaria, tem piscina, tem corredores comuns, tem lixeira, tem porteiro, ainda não, porque é muito novo, né? Tem uma área comum ali, tem uma piscininha, tem academia, o condomínio até bom, é bacana, né? Um condomínio com várias questões aí. Só que olha só, dentro do meu apartamento, o que tem dentro do apartamento é meu, da minha responsabilidade é meu. Eu abro a porta e saio. Quando eu saio, eu estou no corredor do apartamento. Essa área do corredor, entre o meu apartamento e o apartamento do Simon, frente ao meu, e vocês, meus vizinhos, o que acontece com este corredor? É uma área comum. Ela é minha? Sim, mas ela não é só minha. Né? Essa área é uma área de bem comum, ela é nossa, mas ela é minha, mas ela não é só minha, ela pertence a todos. Então eu transito por essa área comum, entro no elevador, desço e vou para a piscina, certo? Até aí tudo tranquilo, nenhuma novidade, né? Vou para a piscina. A piscina é um bem de uso comum, de todos. Vamos dizer assim, seria público, né? Não é público, vocês entendem, né? Mas é de todos nós, eu digo até que é público, né? Como se fosse público, se referindo ao bem-estar de todos, de uma comunidade que está dentro do condomínio. Então, olha só, né? Então, eu tenho uma piscina, eu tenho uma garagem, eu paro meu carro onde eu quiser, chego e paro, né? O lixo eu coloco na lixeirinha, eu coloco lá no pé lá embaixo, e o lixo fica lá. E aí alguém fala assim, mas vem cá, vai ficar aqui daqui para frente, né? Nós temos um condomínio, nós temos moradores, cada um tem a sua residência, mas não tem uma administração. Devemos fazer uma assembleia. Anotem aí, assembleia. Devemos fazer uma assembleia, né? Assembleia. O que é assembleia, pessoal? É uma reunião pública para decidir questões públicas. Fazemos então uma assembleia. Mas quando essa assembleia é reunião de condomínio. Tem gente que vai, tem gente que não vai, tem gente que acha que é importante, tem gente que acha que não precisa ir, né? E aí fazemos uma assembleia para decidir questões de como será utilizada a piscina. Por exemplo, eu acho que eu posso usar a piscina 3 da manhã, qual o problema? Né? Tem gente que acha que pode nadar sem roupa 4 da manhã, não tem ninguém que pode nadar sem roupa, né? Não é assim? Tem gente que acha isso. Eu tenho um carro, quase não tenho morador, eu vou parar atravessado. Duas vagas. Chegou meus colegas, ó pessoal, tem vaga para todo mundo, está sobrando, né? Mas na assembleia, né, onde se reúnem todos os moradores, né, eu vou constituir regras de utilização agora das áreas comuns. Qual é o nome dessa assembleia? Assembleia Nacional, que eu vou chamar todos, Constituinte. Perceberam? Assembleia Nacional Constituinte, para fazer uma
Constituição, CF. Constituição é o quê? O Estatuto do Condomínio, né? Agora, em relação ao Estado, Constituição Federal. É aqui, ó. Tudo começa aqui na Constituição Federal, onde eu constituo um Estado federativo, né? Ou seja, vários apartamentos reunidos em um conjunto, né? E que em uma Assembleia Nacional Constituinte, em uma Assembleia, em uma reunião de condomínio, vamos decidir quais são as regras de administração do condomínio. Perceberam? Porque o conceito lúdico, para explicar a formação do Estado, então noto que é importante algo, né? Algo ou alguém, e aí eu tenho as duas coisas. O algo é o Estado, e o alguém é o nosso administrador, o chefe executivo, que eu chamo de síndico, ou presidente da República. Vamos eleger o síndico? Vamos. Então, por votação direta ou sufrágio universal, nós elegemos o nosso síndico, nosso presidente da República, que é o executivo, que é o administrador do condomínio, que vai administrar o quê? O uso da coisa pública, o uso da res, que significa coisa, publicum. O res publicum, ou coisa pública. Professor, então quer dizer que república significa coisa pública? Exatamente. Então, República Federativa do Brasil, a coisa pública, não é, das federações. Que são federações? Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Acre, Santa Catarina. São as federações dos Estados Federados mais o Distrito Federal, reunidos, ou seja, uma federação reunida, unida, para administrar o quê? A coisa pública. O que é a coisa pública? Agora vamos estar nos nossos bois, né? Sai do condomínio. O que é a coisa pública? A coisa pública é o postinho de saúde, o INSS, o posto de saúde, o hospital, a delegacia de polícia, as ruas, as avenidas, as estradas, são coisas públicas. Res público, coisa pública que tem que ser administrada pelo chefe do executivo. No caso do Distrito Federal, nós temos o governador do Distrito Federal, agora com a governadora, né, que ficou aí provisoriamente, vai voltar o nosso governador inglês, né? No estado de São Paulo, nós temos o Tarcísio, em Minas tem o Zema, e etc, e assim vai. É o síndico do condomínio. Vamos soltar para o condomínio? Voltamos para o condomínio. Chega no condomínio, eu tenho que decidir a questão da garagem. Vamos fazer por sorteio, vamos fazer por ordem alfabética, vamos fazer por numeração. Então a gente discute essas questões e fazemos uma norma para o uso da garagem. O uso da coisa pública. Sabe aquele corredor que eu saio da minha casa, dou de frente para o apartamento e saio? Olha só, eu estou aqui na minha federação, no meu apartamento, eu saio de frente para o vizinho. Mas entre eu e ele, dentro da área privada, eu mando. Dentro da área privada dele, ele manda. Mas no corredor, vamos colocar regras para limpar o corredor, para transitar, para não fazer barulho, etc. Então a coisa pública terá regras de uso, o elevador terá regras de uso, a piscina terá regras de uso, a lixeira terá regras de uso e tudo terá regras de uso através da Assembleia, que constitui o condomínio, e aí este estatuto é o que forma o condomínio. Agora vamos mudar. Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição Federal, que forma o Estado de Direito. Este Estado, República Federativa do Brasil, que é a reunião, né, de vários Estados Federados do Distrito Federal em uma república. Qual o objetivo do Estado? Administrar a coisa pública, administrar o bem público. O que é o bem público? Estradas, rodovias, hospitais, o exército, as forças armadas, a polícia, o bombeiro. O que mais, pessoal? Alguém tem algum exemplo? Não é? Então, tudo que é coisa pública será administrado pelo Estado. Quem administra o Estado? O chefe do Estado, que é o chefe do Executivo, que é o síndico, ou administrador, ou presidente da República, né? Que foi eleito pelo sufrágio universal, que é um voto direto, e tudo isso feito em uma Assembleia. Aí eu falo, Assembleia Nacional Constituinte, que fez uma Constituição, e o primeiro aspecto
O primeiro poder que está lá no artigo 1º da Constituição, um dos primeiros poderes, se não o primeiro, é a soberania. Né? Somos um Estado soberano. Então, o Estado, feito na Assembleia Nacional Constituinte, Constituição Federal, para administrar a coisa pública, a coisa comum, a res pública, através do chefe do Executivo, de uma forma republicana. Vocês viram o presidente falando o governo de forma republicana? Um deles falou isso, outros dois falaram isso. Porque a coisa republicana é isso, é administrar a coisa pública, é cuidar da coisa pública. Vamos dar outros exemplos de coisa pública. As estatais. Professor, por que o nome é estatal? Vou explicar. Por causa do Estado desenvolvimentista, né? Que isso é uma aula que nós teremos mais à frente, lá no terceiro módulo, a primeira aula, quando eu falo só de Brasil, a gente vai falar de Estado desenvolvimentista, né? Tem uma aula especial só para o Brasil, porque o Brasil começa onde? Em 1500? Não. 600? Não. 800? Um pouquinho mais, 900, por aí é quando começa o Brasil. Em 1927, 1930 é quando começa o Brasil, porque até então o Estado era escravocrata, imperialista, sem nacionalismo, sem patriotismo, sem símbolos, sem nada, era uma colônia portuguesa praticamente, né? Aí eu digo que o Brasil começa só lá para frente, só lá para 1800, para 900, no Estado desenvolvimentista. E as estatais, que eu estava falando agora? Estatal é coisa pública. Estatal é coisa pública. E se chama estatal por quê? Se chama estatal? Porque o Estado, a iniciativa privada, antigamente, hoje tem condições, mas ainda é pouco ainda. Como que eu faço para montar uma refinaria de petróleo no meu país? Nós temos refinaria? Não, nós não temos. Né? Então, não pergunta, eu não respondo. Nós não temos refinaria no nosso país. Por que nós não temos? Né? Porque é muito dinheiro, muita tecnologia para se fazer uma refinaria. Aí eu preciso, né, da ajuda do Estado. Então o Estado vem com recursos financeiros, com dinheiro, com técnicos, vem com uma série de questões, né, que através do que eu chamo de Estado desenvolvimentista, que nós vamos falar mais à frente, né, o Estado ele vem e ele cria uma refinaria porque o particular não tem condições de criar uma refinaria. O Estado ele cria a Petrobras, os Correios, né? A Eletrobras, que foi vendida agora recentemente, estão querendo pegar de volta. Então, o Estado cria diversas estatais, porque o Estado tem dinheiro, tem condições de criar, de fazer e colocar aí no mercado para nos servir como coisa pública. Vamos voltar para o condomínio? Condomíniozinho, pequenininho nosso, com piscina, etc. Oi. As estatais são as empresas públicas, no caso. As estatais, exato, perfeito. Criadas pelo Estado. As estatais são as empresas públicas criadas pelo Estado, exatamente isso. A Petrobras é uma estatal 100% pública? Não é 100% pública porque existe capital privado, mas ela é sim considerada empresa estatal, né, de capital misto, porque 60%, salvo engano, é do Brasil e o restante de particulares. Mas na sua origem, na sua gênese, no seu nascituro, na origem da estatal, ou seja, quando ela começou 100% pública. Depois se venderam ações da Petrobras, né? O senhor fala isso aí, comprar ações da Petrobras, tal, quem quer comprar e tal. Por que isso? Quando eu vendo ações da Petrobras, um particular que compra uma ação da Petrobras, o dinheiro dele vem parar dentro da empresa e ajuda a desenvolver a empresa. Olha só, o Estado compra, o Estado cria, o Estado desenvolve, o Estado faz a empresa começa a andar, mas precisa de mais dinheiro, só do Estado não está sendo suficiente. E aí vem as ações, vamos disponibilizar ações no mercado particular, privado. Aí eu modifico a Constituição, em assembleia, em uma reunião, modifico o Estatuto da Petrobras, a Constituição da Petrobras, aquele documento inicial, eu modifico ele e coloco ele como um documento modificado, vendendo ações da empresa. Aí agora eu vou admitir capital privado. Por isso que ela passou a ser de economia mista, mas ainda predomina a questão pública, a empresa pública.
Bom, é isso. Então, pessoal, dentro do conceito de Estado lúdico, temos isso aí, né? Uma Assembleia Nacional Constituinte, um síndico, com o objetivo de cuidar da coisa pública. Esse é o objetivo do Estado, esta é a importância do Estado, né? Vários teóricos aí que falam da formação do Estado, eles chegam nesse conceito não com essas palavras que eu estou utilizando. Eu faço isso de uma forma lúdica e gradual para que você venha assimilando o conceito e você entenda com maior clareza, sem sofrer nem um pouquinho. Você vai falar, puxa, Estado. Se eu der um conceito doutrinário, você vai falar, puxa, eu não entendi nada. Aí quando eu venho falando da Constituição do Estado, explicando de uma forma simples, comparando com o condomínio, com a necessidade de se criar um ente superior, com um administrador escolhido pelo povo, pela maioria, né? A maioria é 50% mais um. Se tem 100 pessoas e 51 votam, 50% mais um, e aí eu tenho o resultado, né, da maioria, e a maioria que está presente constitui, elabora o estatuto do condomínio, e no caso aqui, a Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição Federal, que constitui o Estado. O que é a Constituição Federal, professor? Que constitui o Estado. Por que constitui o Estado? Para administrar a coisa pública. O que é a coisa pública? O bem comum. O que é o bem comum? Portos, estradas, hospitais, INSS, escolas, universidades. É isso. Simples assim. Não ficou simples agora? Ficou bem tranquilo, não? Eu acho que vocês nunca tinham pensado nessa ótica, desse ponto de vista, né? Olha só. Continuando, a Assembleia Nacional Constituinte e a res publicum, ou a coisa pública. Essa coisa pública, ou essa res pública, ou esses bens que devem ser administrados para a sociedade. O que é a sociedade? Essa é a pergunta, né? Próxima pergunta. Sociedade. O que é a sociedade? Sociedade somos nós, que somos sócios de quê? Da coisa pública, sócios do bem comum, sócios da res publicum. Professor, quem é o dono do Hospital Regional de Planaltina? O pessoal abrevia e chama de HRP. Quem é o dono? É o Estado? O dono somos nós, a sociedade. Nós somos os donos do hospital. Não sabia não. Pois é, nós somos os donos. Não é do governo, eu pensei que era do governo. Não é do governo, é nosso. Não é da federação? Não, é nosso. Não é do país? Não, é nosso. Sociedade somos nós que somos sócios da coisa pública. Somos sócios do bem comum. As ruas são nossas. O exército é nosso. O hospital é nosso, o posto de saúde é nosso, a polícia é nossa, o bombeiro é nosso. Nós somos sócios da coisa pública, da coisa comum, da res publicum. Governar de forma republicana é cuidar da coisa pública para todos. Quem cuida disso? O administrador que foi eleito pelo povo. Eis a origem da palavra demo. Demo, o que é demo? Demo é povo, né? E cracia, a palavra cracia significa poder. Então, democracia é o poder que origina-se do povo. Democracia, a junção dessas duas palavras greco-romanas significa o poder que se origina do povo. Como que o povo tem poder? E como que o povo dá poder? E como que o povo exerce o poder? Não é? Nesse momento mais simples que eu falo do Estado lúdico, nesse momento mais simples, olha só, eu compro meu apartamento de 2 quartos, o colega compra outro apartamento, outro colega compra outro compra outro. Dentro do meu apartamento, que na minha área privada eu faço o que eu quiser, mas na área comum, na área de todos, agora vamos mudar aqui o termo. Na coisa pública, observe que é um condomínio particular, mas como eu estou usando como conceito lúdico, né, na teoria do Estado lúdico, como uso na teoria do Estado lúdico, o que acontece? Eu digo que essa área comum do corredor é uma coisa pública, eu digo que a piscina é uma coisa pública, eu digo que o elevador é uma coisa pública, eu digo que o estacionamento é uma coisa pública, eu digo que todas as áreas
comuns a todos são áreas públicas. Então, a forma republicana de administrar a coisa pública para a sociedade. Quem é a sociedade? Somos nós. Quem somos nós? Sócios da coisa pública. Sociedade somos nós que somos sócios da coisa pública. Isso é sociedade, esse é o conceito de sociedade. Uma coisa mais simples. Então, a sociedade somos nós, sócios da coisa pública. Agora, voltando à democracia, o poder exercido do povo. Então, lá na Assembleia Nacional Constituinte, para se fazer a Constituição Federal, ou seja, lá na reunião de condomínio para se fazer o Estatuto, nós voltamos e elegemos o nosso síndico. Vamos supor que é um condomínio muito grande. Além do síndico, eu preciso de um secretário, eu preciso de um tesoureiro, eu preciso de alguém só para cuidar da área da piscina, só da garagem. Então, eu elejo também secretários, por votação. Esse pessoal fará regras para o uso de cada bem público, de cada coisa comum. Então, estão compreendendo a comparação? É isso. Então, usar a piscina até 3 da manhã pode? Não, vamos limitar até meia-noite, né? Vamos limitar o som na área da piscina até as 7 horas da tarde, até as 19, uso até as 10, não pode usar tal dia, pode usar tal dia da limpeza, etc. Então, este secretário cuidará deste regulamento, certo? Então, teremos uma lei específica, né, vindo de um secretário para cuidar daquela determinada coisa pública, que é a piscina. Bom, como que isso foi feito? O povo reunido em assembleia, né, os condôminos reunidos em assembleia, votou em tal pessoa e ali mesmo se discutiu as regras. Vamos fazer assim, assado? Anotou e fizemos uma regra. O povo reunido em assembleia deu o poder deste povo decidir, democracia. Então, o poder da democracia, o poder do povo é quem decidiu. Professor, mas sai desse negócio de condomínio, vem para a realidade. Então, vindo para a realidade. Como é que funciona isso? Nós, o povo, né, através de um estado de coisas, isso é uma aula mais avançada, não é da primeira aula, é lá de umas últimas, é do terceiro módulo, mas nós vamos chegar lá, né? Então, um estado de coisas lá adiante do estado de coisas, o que acontece? Né? Por exemplo, uso da maconha medicinal. Ah, eu sou contra o religioso. Ah, eu sou a favor. Depende de cada um, do seu cada um. Mas o uso para a questão de Parkinson e tem outras, né, doenças, esquizofrenia, paranoide, F14, CID-1, 2, etc. E tal. Então parece que alivia os sintomas, melhora os sintomas, né? A utilização de 3 gotas, etc. E tal. Então, nesse aspecto, eu vou fazer uma votação, eu me manifesto a favor, mas para o uso recreativo eu me manifesto contra. Então, existe todo um debate, existe toda uma discussão em cima dessa questão do uso recreativo ou do uso medicinal da cannabis sativa, né, do tetra e do canabidiol, e aí essa questão vai parar lá no Congresso, vai parar lá na política, né? E aí, olha só, a sociedade empurra essa pauta dos políticos, e os políticos, através de comissões e de debates com a própria sociedade, com a divulgação em novelas, seriados, séries, telejornais, etc. e tal, chega-se à conclusão que, através do povo, democracia, poder do povo, que empurrou até lá eles, aí eles vão falar, vamos fazer uma comissão para avaliar os efeitos. É nocivo, não é nocivo, é saudável, não é saudável, aprova, não aprova, libera, não libera, nesse momento libera, nesse momento não libera. Vamos analisar, vamos utilizar a princípio somente para uso medicinal, quem sabe no futuro para uso recreativo e etc. E tal. Então faz-se os debates com a democracia em ação, né? Submete esta ideia ao parlamento. Quem é o parlamento? O parlamento é parla, que é o termo que vem da Itália, o termo italiano, de parlare, de falar. Quem é que fala? Quem é que parla? O parlamento italiano lá em Roma Antiga falava pelo povo. É isso, são os parlamentares. Os parlamentares nossos aqui, né? Tudo bem, vocês vão dar risada, né? Quem são os parlamentares? Tiririca, Frota, Peppa, né? Essa turma aí. Mas eles falam pelo povo. Mas tem outros parlamentares também, né? Eu falei de alguns aí só para
para brincar com a questão aí, dizendo que ele sim também representa o povo, também tem representante para todo jeito, para todo gosto, tem representante sério, tem representante não sério, e mais que representa o povo de alguma forma, de alguma maneira. Esses representantes, esses parlamentares que falam pelo povo, que falam pelo povo, levam o projeto que vai ser aprovado ou não. Sendo aprovado, aprovado em uma assembleia, vira uma regra, vira uma lei, vira uma norma. Essa norma, a princípio, parte de onde? Do povo, democracia, que é exercida atualmente pelos parlamentares que fazem as regras de conduta em sociedade. Qual é a conduta da sociedade? Quando eu ando nas ruas, quando eu me comporto de alguma maneira, eu estou me conduzindo de alguma maneira, ao me conduzir de uma maneira ou de outra, seja ela qual for a minha condução, eu me conduzi na sociedade, eu estou debaixo de regras, de normas, que foi um dia feita em uma assembleia que constituiu normas para o Estado, Constituição Federal, normas de convivência na sociedade, Código Civil. Professor, então se eu sair agora na rua, eu estou debaixo de regras? Sim. Existem regras que eu não vejo, mas existem. Existem regras que funcionam, mas eu não sabia, existe regra para tudo? Para tudo. Entendi. Então quer dizer agora que se eu saio, estou andando na rua, e aí acontece um acidente de trânsito, Código Nacional de Trânsito. Se eu estou na rua e tal, conheço uma pessoa bacana, me relaciono, etc e tal, e venho me casar com ela, essas regras estão previstas no Código Civil. Código Civil, da sociedade civil. O que é uma sociedade civil? Uma sociedade civilizada. Somos nós, uma sociedade civilizada. Sociedade por quê? Porque somos sócios do bem comum, da res público, da coisa pública que é nossa. Vamos voltar para o condomínio? Então, meu apartamento, piscina. O apartamento é só meu. Se eu quiser pichar as paredes e fazer uma bagunça, é só meu. Passou para a área pública, corredor público, piscina, estacionamento. Agora tem regras de portaria, tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora para tudo, cheio de regras. Mas quem que decide essas regras? O demo. Quem é o demo? Somos nós, o povo. O povo exercendo seu poder, democracia, através dos parlamentares, em assembleia, constitui uma norma, uma lei, um regulamento, se for para a formação do Estado, Constituição Federal, das federações. Mas se for uma simples regra para a utilização da piscina, uma lei comum ou lei ordinária, para regular o ordenamento comum, o ordenamento ordinário, lei ordinária. A gente vai avançando os conceitos devagarinho, falando de um Estado lúdico, né? Olha só, né? Então tem essas questões todas aí colocadas aí. A formação do Estado, a função do Estado, o objetivo do Estado. Digo que eu tenho presidente, digo que somos parte de uma sociedade que somos sócios da coisa pública, da res pública, que é a coisa pública, né? E aí, pessoal, tudo bem, tá aí tranquilo, né? Alguma dúvida? Tranquilo essa primeira parte sobre o Estado lúdico? Tranquilo, né? Aline, João, Simon, beleza, Lawrence, olha só, aí eu fico pensando assim, bom, e se eu não cumprir uma regra? Se eu resolver entrar na piscina às 2 da manhã, lá no estatuto está previsto uma multa, no estatuto está previsto uma multa para quem descumprir. Está previsto uma multa, o triplo da aplicação da multa, está previsto várias regrinhas que se eu descumprir tem uma sanção. Sanção é a aplicação da penalidade. Sanção é o uso da... Quem era a sanção? Tem alguém que conhece a sanção da Bíblia? Quem era a sanção? Sanção não era um cara forte? Não é? Pessoal, sanção da Bíblia era um cara forte, né? Que se cortasse o cabelo ele perdia a força, mas não é essa a questão que nós estamos... É esse, né? Mas não é essa a questão que nós estamos tratando aqui, não. Eu estou dizendo que se houver o descumprimento de uma das regras, haverá aplicação de sanção. Chama a sanção para cuidar do cara que está pulando pelado na piscina 3 da manhã. O que sanção vai fazer com ele? Né? Vai aplicar uma sanção nele. Entende? O porquê dos porquês? Não sei isso. Pior que é, né? Mas eu não vou entrar
aprofundar muito nisso não, né? Mas vamos parar por aí. Olha só, aplica-se uma sanção, uma penalidade, né? Uma multa, etc e tal. Então, né, analogicamente, estado lúdico, né? Eu aplico uma sanção para o cara que descumpriu a regra. Então, essa é a sanção. Mas o Estado, ele aplica essa sanção, que é o uso da força, né? O uso da força. De que aspecto? De que maneira? Quem pode fazer isso? Só o Estado. Eu estou incomodando o sono do Simon, está estudando para concurso e eu estou fazendo festa no meu apartamento. Mas existe uma regra que eu não posso fazer barulho depois das 10. Eu tenho que parar. Aí liga, reclama na portaria, a portaria me adverte, e aí, se eu continuo, sanção. Está na regra do condomínio, não é isso? Não está na regra? Mas existem outras formas de aplicar a sanção, não só uma multa, mas até mesmo o uso da força. Que tipo de uso de força que eu estou me referindo? Não no condomínio, porque condomínio aqui que eu estou usando como estado lúdico, como efeito lúdico, não pode ser usado dessa maneira. Mas o Estado, agora eu falo do Estado, esquece o condomínio, o Estado mesmo, ele pode utilizar-se da força. Que força é essa? Força de pegar o cidadão e colocar na cadeia, na papuda, na penitenciária, pode prender, pode ir lá levar, prender, né? E tomar atitudes de força, né? Através da autoridade que o Estado tem para empregar a força através de seus entes, né? Chamados para tal missão, para tal função. E normalmente é a polícia, né? Então tem a polícia coercitiva, que utiliza da força, que é a polícia militar no nosso país. Tem a polícia que eles chamam de investigativa, a polícia civil, mas que também faz uso da força, menos, mas faz, que é a polícia civil, né? E tem vários tipos de polícia, mas basicamente são essas duas. E a que faz uso da força, né? Através da democracia, através da defesa da coisa pública, da res pública, decidido isso em assembleia, através de leis ordinárias, mas o Estado é o único que pode se utilizar da força, porque o Estado tem o poder. Vamos falar de poder. Olha só, poder. Antes do poder do Estado, o Estado tem o poder, e o poder político é o poder da força. Vou voltar um pouquinho aqui, pessoal, porque eu não falei da política, mas a política, vou até pegar aqui de novo, ciência, conhecimento. A palavra ciência significa conhecimento. E a política, polis eram as antigas cidades gregas chamadas de polis. Elas tinham uma evolução a mais do que as outras cidades da época. A polis era organizada e tinham discursos na polis, né, durante as questões de urgência, relevância e no interesse público, da res publicum, da coisa pública. Então, os gregos e filósofos da época, o povo da época da polis se reunia em praça pública para discutir o interesse comum. A palavra interesse eu divido em duas. Inter é o que está entre, e esses são os seres. O que está entre os seres? O interesse. E o que é o interesse? A res publicum. É a res publicum. E o que é a res publicum? É aquilo que me interessa. Que interessa ao Simon, ao Lário, à Aline, ao João, ao Pedro e a todos nós. Ao André, que interessa a todos nós a coisa pública. Porque eu saio do meu apartamento, é problema meu. Dentro do meu apartamento é problema meu, mas eu saio do meu apartamento, aí o problema é nosso. Aí o Simon fala, pô, velho, você deixou o papel aí no corredor, te interessa, mas me interessa. O que está entre eu e você é essa questãozinha ali, ó, porque do resto eu acho que o seu cara tá bacana. Pô, então, né? O interesse que está entre os seres é de interesse da coisa comum, da coisa pública, né? E é decidido, né, de forma democrática, o poder exercido pelo povo, em uma lei ou constituinte ou ordinária, e nesta lei ordinária o Estado tratará com o uso da sanção, e agora estamos falando de força, estamos falando de um poder político a mais, maior, que poderá, ou você pega ou você vai ser multado
ou você pega ou você vai ter problema, porque não está certo. Aí ele pode fazer uma denúncia, constar em ata, eu posso ser notificado, multado. Claro que isso não acontece, mas tem na prática, não é assim que acontece, né? Mas é só um exemplo. Né? Mas é lógico que utilizar a minha vaga indevidamente, isso dá briga, a vaga de condomínio dá uma briga, dá uma treta, a vaga de condomínio, né? O cara que tem uma vaga, isso que acontece, que o pessoal que tem vaga de condomínio, eles acham, né? Se você invadir um milímetro, ixi, dá boletim de ocorrência, dá tanto problema isso aí, né? O cara que tem a vaga, ele não dá, não presta, não segue, ele cria uma série de situações quando tem vaga de condomínio. Piscina só dá problema. Por que dá problema na piscina? Meu vizinho está lá, né? Nadando na piscina, 3 da manhã, fazendo uma maior festa, eu estou aqui, né? Ah, vou ligar para a polícia. Aí eu estou ligando para a polícia, o celular está aqui. Ô vizinho, desce aí. Oh, não, foi mal, foi engano. Vou para a festa, né? Agora o vizinho não me chama, eu ligo para a polícia e acaba com a festa dele. Não é assim? É assim que acontece na prática. Brincadeira, mas essa é a realidade. Então, pessoal, dá briga, dá confusão, dá conversa. Estamos falando de poder, não é isso mesmo? Estamos falando de sanção, estamos falando de coerção, coergir, fazer uso da força. É isso que nós estamos falando. Agora, nós chamamos bem. Antes de chegarmos nesse ponto do uso da força do Estado, né, filósofos, teóricos, lá atrás, discutiam essa questão de uma forma diferenciada. Eles diziam que haviam três teorias para descrever poder. Vamos falar dessas 3 teorias agora? Vamos descrever cada teoria, uma das 3, todas as 3, aliás. Olha só, temos a teoria, né, substancialista. E eu vou escrever aqui embaixo posse. Vou botar aqui ter, e vou colocar posse. Teoria substancialista, né, que é a teoria da posse, é a teoria do ter, né? Essa teoria ela é baseada na teoria do filósofo Thomas Hobbes. O poder, ele é concebido como algo que se tem. Ele é concebido como uma posse. A teoria do poder substancialista diz que eu tenho poder quando eu tenho algo. Não é quando eu sou algo e nem quando eu me relaciono com algo. É quando eu tenho algo. Quando eu tenho algo, eu tenho poder. Quando eu tenho algo, eu tenho poder. Teoria substancialista, posse, ter. Significa dizer, nas palavras de Thomas Hobbes, que a posse de determinado objeto, de determinado bem, de determinada coisa, me dá poder. Vamos explicar isso, como funciona isso na prática, né? Então, o poder de um homem consiste nos meios de que presentemente dispõe para obter qualquer visível bem futuro, segundo o filósofo Thomas Hobbes. O que significa isso? Eu sou dono da faculdade. Eu sou professor da faculdade. Eu sou dono ou sou professor? Sou professor, não sou dono. Quem é que tem poder? Professor ou dono? O dono? O dono me manda embora, acabou, né? Já era. Entendeu? É fácil. Né? Eu chego de bicicleta e o meu colega, o professor, chega de Ferrari. Ele é melhor do que eu? Do ponto de vista da teoria substancialista? Sim, do ponto. Professor, não, professor, mas você tem mestrado, 4 especializações, especialização em metodologia superior, mestrado em ciências políticas pela Universidade Federal de São Paulo, e um cara só porque ele tem uma Ferrari. Mas do ponto de vista da substancialista, da posse do ter, ele é melhor que eu. Chega eu e ele na hora. Coloca aqui em Brasília o camelo, estaciona o camelo, né? Aí tem que ir devagar para rasgar a calça, né? Aí desço, coloca o descanso, tal, amarra o camelo, beleza, tranquilo. Quem gosta de bater, eu gosto, né? Mas aí chega o colega, para o carrão lá do lado, aí vocês veem os 2 professores descendo e falam assim: opa, o professor deve ser aquele da Ferrari, né? Ciência política. Aí eu entro na aula e a decepção de vocês, ele falou: que esse cara aí foi na aula? Quero não.
É assim, pessoal, essa é a teoria da aparência. A sociedade, nossa sociedade é assim, infelizmente, é a teoria da aparência, né? O cara chega assim, né, mais humilde, mais tranquilo e tudo, aí você julga ele pela aparência. Pessoal, eu estou falando uma besteira aqui. Se eu tiver, me corrija, eu estou falando uma besteira? Não estou não. Teoria substancialista de Thomas Hobbes, vou escrever o nome aqui, Thomas H-O-B-B-E-S, Thomas Hobbes, né? Tá aqui, ó. Dizia que a teoria substancialista é a teoria da posse, do ter. Eu tenho, eu posso, eu sou. Eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Essa é a teoria. Não estou dizendo que prevalece nem que ela equivale, porque não é a que vale nem é a que prevalece. É uma das teorias. Teoria substancialista do poder. É a primeira, número 1. Vamos para o número 2. Né? Olha só. Teoria substancialista de John Locke, no inglês. Ele definiu o poder não como bem ou como posse. Ao contrário do primeiro, ele fala, não, essa questão do bem ou da posse não é assim que funciona, não. John Locke ele diz que o poder, não como bem ou como posse, mas como capacidade, agora mudou tudo, como capacidade do sujeito de obter certos efeitos através de sua vontade. Então as palavras-chave são capacidade e vontade do sujeito para se obter algo. Né? Já não é a teoria do ter e do ser, mas da capacidade e da vontade para exercer o poder. Para exemplificar essa teoria, né, eu vou utilizar aqui a frase de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, cientista político italiano, um dos mais importantes, para mim o mais importante de todos, Norberto Bobbio. Quem quiser se aprofundar e pesquisar, Bobbio tem mais de... Tem muito livro, nem sei quantos são. O segundo teórico, John Locke. O segundo teórico, John Locke, eu vou escrever no quadro para a gente. John Locke, né? Ele, só fechar a frase aqui, eu vou escrever no quadro, né? John Locke diz que o fogo tem o poder de fundir os metais. Olha que interessante. O fogo, que é algo, de certa forma, incorpóreo, né? O fogo tem o poder de fundir o quê? Metal. O fogo, cara, eu não consigo nem pegar, eu não consigo... Tem. O fogo, que é algo incorpóreo, tem o poder de fundir os metais. Norberto Bobbio faz essa colocação, faz essa análise, faz essa comparação por conta de que o fogo tendo o poder de fundir os metais significa dizer que o fogo, dentro da teoria subjetivista, ele despreza o ter, ele despreza a posse e ele valoriza a capacidade do ser e a vontade do ser, a capacidade e a vontade do ser. O que significa isso? Na teoria subjetivista. Eu tenho? Não. Eu sou. É isso que ele quer dizer. Então, subjetivista, eu sou. Qual é o filósofo? John Locke, em inglês. Deixa eu escrever certo. Escrevi. John Locke. Está certo, correto, isso mesmo. John Locke, 1694. Ele definiu o poder como eu sou, né? Como a capacidade e a vontade de transformar as coisas pela capacidade. Assim, John Locke definiu, né? Então, 1, 2, John Locke. Vamos aos exemplos. John Locke. Então, agora, mesma situação. Eu chego com o meu camelo, com a minha camela, na universidade, certo? E chega outro professor de Ferrari. E agora, por John Locke, na visão de John Locke, quem é o mais importante? O que chegou de camelo ou o que chegou de Ferrari? Não importa, porque John Locke não vê o ter, não vê o possuir, ele vê o ser, ele vê a capacidade de transformação daquela pessoa na sociedade através da sua capacidade pessoal. Qual é a capacidade pessoal? Ele é um professor. Professor de quê? Ciência política, teoria geral do processo civil, teoria geral do Estado, metodologia. Vocês tiveram aula de quê? Leitura e produção de textos, o que mais? Vocês tiveram já 2 módulos, né? Direito romano foi o último. Então, vai se comparar os professores? Não é isso que eu estou fazendo. Vai se comparar as capacidades? Também não estou comparando aqui.
Mas se fôssemos fazer uma comparação por títulos, né? Aí é a questão, por títulos. Não é quem é melhor, mas quem tem mais títulos. Vamos fazer assim? Então quem tem mais títulos, né? O eu sou de John Locke, né? Me diz que o mais capacitado, né? De acordo com os títulos, né? O que tem mais bagagem em relação aos títulos é fulano de tal. Ponto final. Essa é uma questão. Professor, sai desse exemplo. Não gostei desse exemplo ruim. Dá um exemplo mais do meu dia a dia. Vamos falar do dia a dia, né? O cara trabalha nas Casas Bahia. E tem um gerente. E tem um vendedor. Perceberam? De acordo com John Locke, na teoria do eu sou subjetivista, quem é que tem maior poder? Quem tem mais poder? O gerente ou o vendedor? O gerente. Aí o vendedor chama o gerente para jogar uma pelada de futebol lá, né, no Campinho Society lá. Aí o vendedor quebra ele nas canelas, dá porrada nele e tal, não sei o que. Normal, né, do jogo, né? Normal. Aí fala, vou te mandar embora, vou te dar uma advertência. Ele fala, opa, não, aqui você não é gerente. Aqui você é um jogador como outro qualquer, nós somos iguais. Percebem a diferença? Teoria subjetivista do eu sou. O que nós somos no momento? E é nesse momento que John Locke se refere à teoria subjetivista, né? Então, ali todo mundo é igual. Da teoria da posse do dedo, da substancialista de Thomas Hobbes, eu posso dizer que o dono da bola tem mais poder. Posso dizer isso? Tem 20 jogadores, 10 de cada lado, um goleiro de cada lado, mas no meio daquela turma toda tem um cartão da bola. Ele toma uma canelada, se ofende e fala, você quer saber de uma? Pega a bola, acabou o jogo, não tem mais ninguém. E tem o dono do campo, exatamente, tem o dono do campo, que pode parar o jogo, dentro da teoria de Thomas Hobbes, apóstolo do Deus substancialista. Então, na primeira teoria substancialista, quem tem pode sim exercer o poder de mando, por conta da posse, por conta do ter, na teoria de Thomas Hobbes. Na teoria subjetivista, não, o que manda é eu sou. Eu tenho a capacidade de te convencer, de te modificar, através de persuasão, através do conhecimento. Na teoria do eu sou de John Locke. Tranquilo até aí, pessoal? Essas duas teorias? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Terceira teoria relacional. Essa relacional é a que manda. Vamos lá, que manda. Essa teoria relacional, ela é do próprio. Ela é moderna. Ela é de Norberto Bobbio, B-O-B-B-I. Norberto Bobbio, como eu já falei, é filósofo italiano, cientista político, né, moderno, tem uma literatura muito avançada somente em ciência política, né? Ele, para mim, é o maior e o melhor de todos, porque ele resume os antigos e os novos, e ele traz todas essas concepções, Norberto Bobbio, né? Então é ele que fala que o poder depende da relação dos sujeitos, é um poder relacional, nem é o substancial, nem subjetivista, nem é o ter, nem é o ser, depende da relação. Como assim tudo depende da relação? Vamos explicar isso aqui agora, né? É um comportamento que, se não fosse por essa condição, não existiria. É um comportamento que, se não fosse essa condição relacional, não existiria. Que condição relacional é essa? Como que isso acontece na prática? Como que isso funciona na prática? Um comportamento, segundo não fosse essa teoria relacional, não existiria. Olha só. Esse aqui é o manda quem pode e obedece quem tem juízo. É isso, né? Aí eles voltam, os dois jogadores voltam lá para as Casas Bahia. Eu posso dizer que é uma teoria subjetivista? Eu posso, mas eu estou falando da relacional. Então o que a relacional me diz? A relacional me diz que ele, gerente, na condição de gerente, dentro da empresa, lá, ele exercendo essa condição,
E eu me relaciono com ele dessa maneira. Nós somos iguais. A gente é até vizinho. Eu moro na mesma rua que ele. Eu dou carona para ele dá carona, a gente reveza o carro, economiza gasolina. Só que quando chega na empresa, manda quem pode, obedece e tem juízo. Porque o relacionamento, nosso relacionamento é de gerente e vendedor. E eu faço parte da equipe dele, ele que manda. Então, do ponto de vista relacional, se não existisse essa condição, olha só, quando a gente jogava bola lá no campinho, eu dava canelada nele, ele dava canelada em mim, fica por isso mesmo, porque lá nós somos iguais. Na minha rua nós somos iguais. Ele faz o churrasco na casa dele, me convida, eu faço na minha casa, eu convido ele, é amizade. Mas na empresa não, eu chamo ele de senhor, né? Senhor, meu gerente, meu líder, né? Como que eu devo fazer, como que eu não devo fazer, por conta da teoria relacional. Se não houvesse essa condição, não seria dessa forma. Eu tenho pós-graduação, sou formado em Direito, sou formado em Marketing, Administração. Sabe o que ele é formado? Em nada. Ele não é formado em nada. Ele tem um segundo grau, mas ele é gerente, porque ele é um bom vendedor, ele tem experiência, ele tem bagagem, ele tem know-how, ele está há muitos anos na empresa. Então, ele é melhor do que eu, do ponto de vista subjetivista? Não, eu sou melhor que ele do ponto de vista subjetivista. Minha casa e meu carro é melhor que o dele. Do ponto de vista substancialista, eu também sou melhor que ele. Mas do ponto de vista relacional, ele é maior do que eu. Entende essas três teorias? Isso vai ser importante mais à frente, porque nós vamos falar disso mais à frente. Então, olha só. Então, do ponto de vista relacional, né, como eu me relaciono, e se não existisse essa condição, eu não teria essa questão, né, entre nós. Olha só que interessante. Passado algum tempo, eu me destaco nas vendas e o dono da empresa percebe: ó, esse cara tem mais capacidade que o outro. Eu estou vendo aqui, ó, né, do ponto de vista subjetivista, ele tem estudo, ele tem formação em marketing, administração, e ele está como vendedor. E ele vende bem. E o meu gerente, não estou muito satisfeito, não. Vou trocar. Mando meu gerente embora, mantenho meu gerente, mas eu vou trocar. Vou colocar ele como gerente agora, inverto a situação. E aí, doutores e doutoras? Como é que ficou essa questão agora? Vocês entendem que a condição aí não é o ter nem o ser, a condição é o relacional. Eu troco o crachá e aí, do ponto de vista do relacionamento, aquele que ganhou a posição de gerente passa a ser superior àquele que não tem a posição de gerente. É só uma questão de se relacionar, de como se relacionar. Relacional de Norberto Bobbio. Se nós perguntarmos uma avaliação, né, responda, né, as três características do poder e os seus três, vamos dizer assim, e os seus três, os filósofos que conceituam e que dão nome às teorias. Então, primeira teoria, substancialista de Thomas Hobbes, né, que diz que quem pode é quem tem, né, do ponto de vista da posse, do ponto de vista do ter, é o ter, né. Do ponto de vista subjetivista, a teoria de John Locke do eu sou. Eu sou capaz, eu faço e aconteço, eu modifico as coisas através da vontade e não do ter, mas sim da vontade na segunda teoria. E do ponto de vista da terceira teoria relacional, de Norberto Bobbio, significa não ter e não ser, mas se relacionar. Como eu me relaciono é o que define quem tem poder e quem não tem poder. Quem tem poder? Quem manda. Quem manda do ponto de vista hierárquico, quem manda do ponto de vista hierárquico é o gerente, é ele que manda. Acima do gerente, posso ter um outro gerente, posso ter um gestor, posso ter o proprietário, né? Aqui, por exemplo, aqui em faculdade, uma faculdade, como é que funciona essa hierarquia? Em faculdades maiores, né, que eu já trabalhei, né, ou aqui mesmo, né? Mas faculdades maiores costuma ter não um dono mandando, um dono não manda. E muitas vezes sempre o dono trabalha na faculdade, mas o dono costuma ser o presidente da instituição mantenedora da faculdade, que é um órgão paralelo à faculdade, que fiscaliza a faculdade e que dá a última palavra em tudo, mas não administra. É uma situação, né? Outra situação, quando não existe mantenedora,
o dono ou dona atua como diretor da faculdade, que é a direção geral. Aí depois vem coordenação do curso, direito tem uma coordenação, engenharia tem outra, administração tem outra, são vários coordenadores. Cada área tem um coordenador, né? É um subdiretor, na verdade. E aí vem os professores, corpo docente, e logo, por último, na base, o corpo discente. Nessa ordem, nessa hierarquia, tudo isso dentro de um poder relacional. Não é substancialista nem é subjetivista, é relacional. Tranquilo? É do ponto de vista da relação, porque saiu da faculdade, todo mundo é igual. Ou não, saiu da faculdade, aí eu posso ter, né, a segunda teoria, subjetivista. Quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem tem pós-graduação, quem tem especialização, quem tem outras graduações. Mas do ponto de vista da posse, não. Do ponto de vista da posse, aí eu só tenho um dono, né? Então, este dono, ele exerce poder sobre tudo do ponto de vista da posse, do ponto de vista do ter. Mas vocês observam que existe uma evolução do menor para o maior, ou do maior para o menor, ou uma progressão substancialista, menos aceita, subjetivista, meio termo, né? Meritório, nosso pai se quer mérito, ó. Quem tem mais mérito, né, tem mais reconhecimento, meritório. E por último, relacional. Tá, pergunta que não quer calar. Professor, qual dessas três manda na sociedade? Qual é a teoria majoritária, dominante, onde todos aceitam e todos dizem, não, é essa que eu devo me guiar? Qual das três? Quem sabe? Racional, substancialista, mais alguém? Mais alguém? Pessoal, a substancialista é do... Ele falou uma coisa que na prática, uma coisa mora em Planaltina BR, outra coisa mora no Lago Sul, né? Aí você fica, pô, quem que é melhor? Eles são melhores? Não, mas não parece que é melhor? Porque é melhor, né? É melhor, né? É melhor andar de poste de carreira do que melhor andar de jet ski do que de Barra Forte, né? É melhor. Mas, vamos lá, né? Vamos lá, pessoal. Vamos para o mundo globalizado, de uma maneira geral. O que manda, o majoritário, o doutrinário, o que manda dizer é a relacional, né? É a mais moderna, inclusive. A relacional é a que manda. Por que é a que manda? Por conta disso que eu falei, vai depender de onde eu estou. Se eu estou aqui dentro da faculdade, como docente, e aí chega o juiz aqui da comarca, o juiz chega aqui, eu conheço o juiz, conheço os juízes e as juízes, né? Quem é o juiz? Fora do fórum? Ninguém. Nada. A função dele é juiz. E aí? Que poder que ele exerce? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Ele não é, do ponto de vista do poder, ele não exerce poder. Não exerce poder. Não é? Seria no início do STF, né? Aí esquece essas teorias, né? Se for do STF, deixa pra lá. Mas do ponto de vista do razoável, do majoritário, do doutrinário, o que manda na relacional, de acordo com o Roberto Bobbio, é essa questão. Eu chego lá no fórum agora. Não tem fórum essa hora da noite, óbvio, né? Eu chego lá no fórum, eu vou trazer, vou pedir um processo lá para verificar, só moda antiga, né? Porque o pessoal nem tem mais fórum dessa maneira, né? Mas a moda antiga eu pediria um processo, né? Ia dar uma olhada no processo, etc. Então lá tem o juiz, tem o promotor de justiça, tem os escreventes, tem os técnicos, os judiciários, etc. E tem um advogado para lá pedir um processo, né? Pela norma, pela lei, né, diz que todos são iguais perante a lei, juiz, promotor, advogado, tudo igual, na lei, né? Na lei, mas na lei, e só na lei. Vai lá fazer bagunça lá, eu tenho direito, que eu não sei o que a lei fala que é tudo igual, abre a porta lá e tenta falar com o juiz sem pedir autorização, né? Mas a lei diz que eu posso abrir a porta sim e falar com o juiz sem autorização, porque o juiz é uma pessoa. Mas eu não sou, está maluco agora? Né? O juiz não é uma pessoa? Não é uma pessoa. Professor, peraí, não, você está dizendo que o juiz não é uma pessoa, o juiz é o quê? O juiz é o Estado, o juiz, ele não é o juiz, ele é o Estado.
O presidente é uma pessoa, ele é o Estado. O parlamento é uma pessoa, ele é o Estado. Quantos poderes existem na República? Um poder. Não, de novo não, não faça sacanagem. Bom, um poder dividido em 3. Isso aí a gente vai explicar lá quando falar de Montesquieu. Por que é dividido em 3? Vou explicar. Uma aula só para explicar isso. No próximo módulo, não é agora. Né? Tem uma aula só para explicar a divisão da tripartição dos poderes. Tem uma aula só para isso, que não tem nada a ver com aquela aula de história que você aprendeu lá na 4ª e na 5ª série. Não tem nada a ver com aquela aula, tem tudo a ver com aquela aula, é aquela aula, mas totalmente diferente. Vou explicar por que existe uma tripartição de poderes. Para não acontecer o que está acontecendo agora, com aquele ser que eu não posso falar o nome dele, senão eu vou preso, algemado, saio pendurado no pau de arara aqui apanhando e vou parar lá no cantinho de pensar no Lula, em Sobradinho, no campo de concentração do Lula. Chegar na beton pela porta do juiz e pode mandar te prender. Exatamente. Agora, olha só, o Estado juiz. Então, pessoal, então aquele cara lá que está lá, eu falo aquele cara, mas hoje em dia as mulheres são maioria no judiciário. Aquele cara ou aquela mulher que está lá, de beca preta, toga preta, não é uma pessoa, é o Estado ali representado, né? Representado por uma pessoa representando o Estado, na verdade, né? Dentro da teoria da tripartição dos poderes, o poder ele é único. Qual é o único poder que nós temos? Democracia, que faz a Constituição, através de uma Assembleia, que forma o Estado. Aí temos o Estado, esse Estado tem o poder de administrar a coisa pública, a res público, né? A República, a coisa pública. Mas ele é dividido em 3, Executivo, Legislativo e Judiciário, para que não haja um despotismo. Depois nós vamos falar sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre isso agora, vai. Despotismo é um exercício ilimitado, abusivo de um poder. Aí vocês vão falar, já vi essa história na televisão. Pois é essa mesmo. Para evitar o despotismo, para evitar o arbitrarismo, o autoritarismo de um poder, existe a limitação dos poderes, né? Então, se o poder judicial se exceder, o executivo pode falar, não, você está se excedendo. E aí ele vem com um decreto e corta as asinhas do judiciário. Não tem acontecido muito isso não, mas aconteceu no caso do Daniel Silveira. Daniel Silveira foi condenado, acho que 9 anos, se não me engano, 8 anos e 1 mês, para poder dar regime fechado para o cara, por causa de injúria e calúnia de difamação. Só um crime que normalmente não dá nem multa, dá uma suspensão pelo artigo 89 do Código de Processo Penal, dá uma suspensãozinha, né? Dá uma multazinha do salário mínimo, uma cesta básica, olha lá, isso é tratado no juizado especial criminal. Mas não, o cara pegou 8 anos e 1 mês. Não houve um despotismo, uma arbitrariedade do judiciário, houve. O que o outro poder fez? O outro poder falou, não, peraí, vou decretar uma graça, vou conceder uma graça. Ele concedeu uma graça e resolveu. Não é anistia, como o pessoal fala aí. Anistia é coletiva, graça individual. Ele concedeu a graça, agraciou o Daniel. O outro lado nem questionou, deu risada, não, tudo certo, ficou por isso mesmo. Depois continuou as perseguições, mas aí foram outros casos. Oi? Não, é mais ou menos assim mesmo. Porque um tem o poder de executar, o outro de legislar e o outro de julgar. De julgar. Mas porque uma hora ultrapassa a vez do outro. Exatamente. O legislador, o executivo e o judiciário, né? Mas ali uns do lado do outro. O poder do legislativo é somente fazer leis. O poder do executivo é executar as normas administrativas baseadas nas leis e no judiciário e administrar res público, uma coisa pública. Esse é o poder do executivo. O judiciário pode criar lei também, o judiciário? O judiciário pode criar lei? Não. Porque o judiciário não é para fazer leis, é para executar as leis, as normas. A aplicabilidade das normas é do judiciário. O judiciário faz leis? Não faz. O judiciário faz, ele elabora, ele dá pareceres jurídicos que parece ter força de lei, porque tem um entendimento que se vier para a minha mão judiciária,
judiciário dessa maneira, eu dei um parecer lá atrás dizendo que se vier na minha mão eu vou julgar assim. Parece que é uma lei, mas não é uma lei, é um parecer, né? Esse parecer pode ser chamado, por exemplo, de jurisprudência. Juris, iuris, direito, prudência, prudente, cautela, direito aplicado por cautela. Qual é o direito aplicado por cautela? Jurisprudência. Já decidi, meu colega decidiu, o outro colega decidiu, vários colegas decidiram de forma reiterada, sempre decidiram desta mesma maneira. E se vier parar aqui, nós vamos decidir assim. Forma-se uma jurisprudência. A súmula só lê a súmula. A súmula é um entendimento cristalizado. Veio 1000 processos decididos dessa maneira. Veio 3.000 processos decididos da mesma maneira. Veio 10.000. Oh, tá de brincadeira, é tudo igual. Vamos sumular essa questão? Vamos. Fazemos uma súmula. Súmula. Né? O assunto será simulado. Tudo que vier assim, igualzinho, você já vem 10.000. Temos 10.000 decisões iguais. Vamos simular? Vamos. Súmula número 1. Se vier um processo assim, assado, igual esses 10.000 que nós já julgamos, que teve 10.000 jurisprudências, que decidiu da mesma maneira, estamos cansados aqui de pegar isso aqui assim, igualzinho, mesma prova, mesmo assunto, mesmo tudo. Vamos simular? Vamos. Se vier, súmula número 1. É o caso. Aplica-se a súmula 1. A súmula pode ser vinculante ou não vinculante. Boa pergunta essa sua. Boa, excelente pergunta. Mas a súmula pode ser vinculante e pode ser não vinculante. Qual é a corrente? Pela não vinculação. Qual é a corrente? Que não se aceita a vinculação. Qual é a corrente? Que não é muito bem vista a súmula. Por que não é bem vista a súmula, doutores e doutoras? Vou contar agora. O ar-condicionado não está funcionando, né? Vou contar sem a capa, né? Olha só. Por que a súmula não é bem vista e não é bem vista? Porque senão não precisa de advogado, não precisa de juiz, não precisa de ministro. Para que judiciário? Ué, se vier 10.000 casos, eu pego um software, certo? Pego um software, pego um analista de TI, digito todos os dados lá, coloco lá, aperto o botão, súmula 1, súmula 2, súmula 500, percebeu? Isso chama engessamento do judiciário. Ou seja, eu não preciso mais da questão subjetiva, eu não preciso do raciocínio subjetivo, eu não preciso achar isto ou achar aquilo. Basta eu jogar no computador, alimentar com os dados e eu terei uma resposta para cada caso, para cada questão, de acordo com a súmula. É isso. Por isso que a súmula não é bem vista. Professor, então a súmula não é obrigatória de seguir nela. Aí tem as súmulas não vinculantes, que são a maioria, e tem as súmulas vinculantes, que é uma minoria, mas a vinculante ela é obrigada a seguir. O juiz olha a súmula vinculante e fala: essa é vinculante. Se ela é vinculante, né, o nome de súmula vinculante significa que ela é obrigada a ser seguida. Aí a pessoa segue a súmula vinculante. Aí é obrigado. Quem segue? O juiz segue. Mas é uma minoria de casos, é uma minoria de entendimentos cristalizados, engessados pelo judiciário. É uma minoria. Então vamos lá agora a questão subjetiva. Eu me relaciono com uma pessoa e tenho um filho. Entendeu? Me relaciono com um filho. Me separo. Aí, né, carnaval, tá, eu conheço outra pessoa e ela tem um filho. Você tem um filho, eu tenho um filho, a gente se relaciona e a gente tem um outro filho. 3 filhos. Quantos filhos eu tenho? 2. Um do meu antigo casamento e um do meu novo casamento. 2. Quantos filhos ela tem? 2. Um do antigo casamento e um do novo casamento. Quanto que é 2 mais 2? Quanto que é 2 mais 2? Lógico ficou na dúvida. Quanto que é mais 2? 2 mais 2 em matemática é 4. Em direito é 3, doutores. 2 mais 2 é 3. Vocês entenderam? Eu tenho 2 filhos, ela tem 2 filhos. 2 mais 2 é 3. No direito, nem sempre 2 mais 2 é 4. E eu estou provando para vocês. Por isso que o subjetivismo manda no direito. Hans Kelsen
um teórico lá do século passado falou, não, temos que positivar tudo, temos que transformar tudo em norma, vamos botar tudo na lei. Aí você lê e aplica, lê e aplica, lê e aplica, lê e aplica, lê e aplica. Aí teve alguém que falou, peraí, não, mas você vai dar errado, vai ter um caso que nem sempre vai ser assim, lê e aplica, como matar alguém. Não se mata as pessoas, matou alguém 12 anos, matar alguém 30 anos. É assim? Não, por que não? Por que não? Por que não é assim? Há casos e casos, e há muitos casos. O cara pulou a janela, não, o cara saiu para trabalhar 3 da manhã. 3 da manhã ele saiu para trabalhar. 3. E todo dia ele saía. É um caso verídico, real. 3 para 4 da manhã ele saía. 3 para 4 da manhã ele saía. Aí um amigo chegou para ele, meu amigo, você sai muito cedo para trabalhar. Você nunca esqueceu nada e voltou? Ele falou, não, eu já saio com a minha espingardinha de minha filobé, né, com a minha pá, com a minha enxada, e vou para a minha roça, volto lá para meio-dia e fico o resto de casa, com a minha esposa, com meus filhos. Ele falou, é maravilhosa. Aí o amigo falou, não, então. E o cara tem gente boa, dá nem para contar. Assim, como é que eu conto? Não tem como contar, né? E aí o cara falou assim, não, faz o seguinte, ó, esquece alguma coisa. Não vai e volta, faz o que vai e não vai, faz o que vai e volta. Esquece a água, esquece a picareta, a pá. Eu falei, mas por quê? Por que eu faria isso, né? Por que eu faria isso? Aí ele ficou com esse negócio na cabeça, né? Esse negócio na cabeça. Eu falei, deixa eu voltar porque eu não vi nada. Aí ele volta, quando ele volta, ele olha pela janela, a mulher dele com o outro na cama. A mulher dele. O que ele tinha de mais importante na vida dele estava ali. Naquela situação. Ele ficou louco, transtornado. Aí ele fez uns barulhos na janela, o outro correu, pulou a janela e entrou na Kombi. Quando entrou na Kombi, ele deu um tiro, pá, pegou no vidro da frente. Aí, né, acertou a cartucheira, a Kombi passou, ele deu outro tiro, peguei nas costas. Aí o cara tomou uma rajada na frente, uma rajada nas costas, morreu no caminho do hospital. Mas antes de morrer, ele contou para uma pessoa. Falou, olha, fulano me atirou, fulano fez isso comigo, né? Porque eu estava fazendo isso com a mulher de fulano fez isso comigo. E morreu por aí. Aí esse fulano foi preso, né? Depois de alguns anos, não foi preso em flagrante não. Foi preso alguns anos, ficou preso um tempo e etc e tal. Pergunta-se, qual é a pena para a pessoa que fez isso? Que matou o outro? Qual é a pena? A pena vai de 12 a 30. Qual é a pena que vocês dariam, doutores? Vamos lá, cada um com a pena. Ou 12 ou 30 ou 10. A partir de 12. É qualificado. Já temos um defensor aqui. É o defensor. Vai pela defesa da absolvição completa do réu por conta de que? Bora lá. É o caminho. Legítima defesa da honra. É um argumento que até então era bem aceitável, agora não é mais aceitável, né? Mas é um argumento que ganhava júris. Quem mais, pessoal? Aline, tem uma opinião? De 12 a 30 ou defende na tese do colega? Na tese do João? Penamine, 12 anos qualificado, eu preciso qualificar 12 anos. Simon, Lawrence, absolve. Então, doutores, vamos lá. Olha só, pena mínima 12. Então temos aqui 2 penas mínimas de 12, 2 absolvições e mais uma absolvição. 3, está 3 a 12, 12. Pena mínima, ficou empatado, 12, 12, 12, mínima. Olha só, pessoal, vai de 12 a 30. O cara picou o pé, pegou no vidro da Kombi. O vidro da Kombi é forte, né? E não é nada. Quando pegou pelas costas, que o vidro era ruim, que estourou, pegou nas costas, o cara tomava água igual um desenho animado, né? Daí ele morreu todo ensanguentado, todo furado. Morreu no caminho do hospital. Aí, poxa, é chato, é bárbaro. Ninguém deve tirar a vida de ninguém, não. Mas caiu naquela história de que ele era pobre, trabalhador, humilde, né? O que ele tinha de mais precioso, mais importante na vida dele, o que ele era, o que era?
a esposa, os filhos, o casamento. O cara que acorda 3 da manhã para ir para a lavoura, voltar meio-dia para cuidar da família, dos menininhos, aí vocês ficaram, tem que condenar no caminho. Né? 3 falaram, não, legítima defesa da honra, o cara é homem, está sendo traído. E essa mulher, por que ela fez isso? Né? E nem é a culpa da mulher, a culpa do cara. Por que esse cara fez isso? Bicho, tanta mulher sobrando, não. Ele foi na do cara lá. Aí vocês ainda falaram a mínima. Por isso que não se aceita a súmula vinculante. Por isso que a jurisprudência ela é válida a determinado momento. Respondendo a pergunta para não fugir do nosso tema da aula, é que o judiciário não deve legislar. Existem entendimentos? Sim. Existe jurisprudência? Também. Vinculante quando está massacrado o entendimento. Aí por isso nós somos vinculante para dar uma agilidade no processo. Mas como essa teoria não é 100% aceita, porque 2 mais 2 não é 4 em direito, já provei para vocês, e porque nesse caso do homicídio existe sempre um motivo, cada caso é um caso, a individualização da pena, da aplicação da pena de acordo com o fato concreto analisado, aí deve se analisar de forma concreta, descer ao caso ali, em concreto, em loco, para a aplicação da pena. Existe uma interpretação sistêmica da norma penal. Isso aí é a aula de Introduções do Direito 2 e Teoria Geral do Processo 2. 1. Interpretação sistêmica. Eu vou essa matéria mais à frente, né? Mas só para adiantar, o que é interpretação sistêmica? Eu pego o artigo 121 que fala que a pena para o homicida vai de 6. Professor, não é 12, não? Você acabou de falar que é 12? Não, é 6. Sabia que é 6? De 6 a 30? Sabia que é 6 a 30? Professor, mas é 12. 12 para qualificado. Não qualificado é 6. Então, um homicídio simples, sem qualificação nenhuma, apenas 6 anos. Mas vamos falar dos qualificados. Emprego de arma, veneno, cruel, etc. Começa em 12, a linha é 12 e vai até 30. Mas esses 12 a 30 tem que verificar os qualificadores. Está lá no artigo 121, inciso 1, emprego de arma, inciso 2, concurso de agentes, e aí vai. Eu não lembro o que estou falando aqui aleatoriamente, mas cada qualificação do artigo 121 ele atribui um aumento de pena, né? Então começa em 12, podendo ser 14, 16, 18, 20, até 30. E tem também as causas de diminuição, né? Foi motivado por violenta emoção. Violenta emoção, diminui a pena. O que é violenta emoção? No ato. O cara vê a mulher dele ali, né? No ato sexual com o outro, sendo traído, ele fica transtornado, ele fica violentamente emocionado, sem raciocinar, sem pensar. E ele fala isso no depoimento. Ele fala, eu não pensei na hora. Na hora deu um branco, na hora eu fiquei cego, na hora tudo escureceu, eu não via nada, eu fui do jeito que eu fui, eu só rasguei no meio que eu não acertei no lugar que eu ia acertar. Mas eu fui com tudo. Tem um outro casinho, aconteceu lá em São Paulo. E deu uma coisa, o vizinho, isso é tão bom, volta para casa, né? Volta e cumprimenta sua esposa. E ninguém tem coragem de falar. Mas ninguém falava na verdade. Anos, o cara saía para trabalhar, o outro vinha, tchum. Só que aí chegou um vizinho novo, que não conhecia ele, e falou, ó, quando você for trabalhar, tu volta, porque o esposo está com outro. O cara, como assim, você tá maluco? Eu falei, não, bicho, eu nem te conheço, não quero ser fora, problema teu. Volta, tu vai ver o que eu tô te falando. É o vizinho novo. O cara voltou, pegou a mulher. Então o vizinho lá que eu peguei umas compras e eu fiquei em casa 2 horas da tarde, o cara, acho que era o pintor, o cara era pintor que estava fazendo uma charada. Mas a pergunta não é assim não. Como é que mata o cara sem as qualificadoras para pegar a mínima de 6 anos no caso? Tem como. Que horrível, né? Isso aí, né? Como é que eu mato o cara para pegar a qualificadora? Como é que mata o cara para pegar a mínima de 6 anos sem arma, sem nada? O doutor analisa o Código Penal, artigo 121, e tem lá o inciso 1, 2, 3, 4, eu sei aqui, quem tiver um Código Penal, né? Ou o computador, a gente já, né?
e vamos tratar dessas teorias. Mas olha só o que acontece. Se eu abro o Código Penal e analiso ali, se eu utilizar arma de fogo, tem uma qualificadora. Se eu não utilizar, não tem. Né? Eu vi um caso, estou tentando lembrar aqui, eu vi um caso, mas parece que eles, autor e réu se agrediram e a pessoa teria batido a cabeça no chão e morreu. Não tem qualificadora, por conta de que não há um meio insidioso, cruel, não houve dedo de arma de fogo, faca, não houve. Então não tinha nenhuma qualificadora, não tinha veneno, foi uma briga e aí um morreu na briga. Né? Então é um homicídio sem as qualificadoras. Né? Mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente está nesses casos que eu acabei de falar aqui, né? No caso da legítima da defesa da honra, né? Ou da legítima, ou de outros casos semelhantes a esse, onde a sociedade entra num clamor social por conta do motivo. Qual é o motivo? Poxa, o cara não merecia, o outro mereceu até morrer. E aí, por conta desse clamor social, por conta dessas questões, acaba se trazendo, né, uma redução da pena, o jurado acaba voltando para retirar qualificadoras, né? Aí retira-se arma de fogo e etc e tal, emboscada, traição, motivo fútil, retira todas as qualificadoras, né? Aí o cara pega a mínima, aí ele não morre. Aí se ele não morre, artigo 14, inciso 2, reduz a pena pela metade, 6 anos. Os regimes de pena, no artigo 33, numa interpretação sistemática da norma, interpretando o sistema. Nós vamos ver isso depois. Na interpretação sistemática da norma, o que acontece? Acontece que eu vou interpretar não o artigo 121, mas o sistema legal, conjunto legal, todo um conjunto. Qual é o sistema legal? Qual é o conjunto de interpretação? O conjunto não é interpretar o artigo 121 por simples. Eu vou ver o caso, vou ver o artigo 121. O que o artigo 121 fala? Matar alguém, pena 6 a 30. Qualificadoras, né? Tem qualificadoras? 12 a 30. Foi consumado e tentado. Consumado, 12. Tentado, capa metade, 6. Causas de redução, primária, com antecedências, residência fixa. Tem um motivo que quebra essa questão da súmula. A questão do Estado juiz, a questão da aplicação da teoria do poder pela democracia, baseada numa norma constituída pelo povo em uma assembleia, numa democracia, numa sociedade, sócios nós, da coisa comum, da res pública. Então eu vou verificar tudo isso aí e vou verificar na nossa sociedade que nós não queremos isso. Aí vem o júri popular e fala, não, né? Diz aqui 3 pela absolvição e 3 pela pena mínima. Não é? É isso? Por conta de quê? Por conta do caso concreto. Por conta do caso concreto. Então essa é a questão da aplicação da pena e a questão do cada qual no seu qual, cada um no seu lugar. O executivo, ele convoca ministros. O que são ministros? Ministros são conselheiros. O que o ministro tem que ter? Nada, ele pode ser analfabeto, ele é um conselheiro. Se eu quero ser considerado um analfabeto, é problema meu. Não é isso mesmo? O antigo presidente tinha como conselheiro da economia o Paulo Guedes, né, que todo mundo gostava, foi elogiado. O atual tem como ministro da economia o Haddad, né, que também é um professor, etc e tal, também formado em economia, mas existem críticas em relação à pessoa dele. Mas, independente, cada um chama quem quiser para ser o seu conselheiro, né? Então tem essas questões aí de conselho, né? Então o executivo serve para administrar a coisa pública, o executivo. O judiciário, a aplicação da lei. E o legislativo é que é o representante legítimo parlamentar de fala, que fala pelo povo. São os parlamentares. Eles é que falam por nós, os parlamentares. Quem são os parlamentares que estão aí, pessoal? Tem os da direita e tem os da esquerda, apesar de que não existe direita no nosso país. Isso é uma conversa fiada, né? Existe uma nova direita agora, que está tomando uma cara agora, que se apresenta com princípios conservadores e de direita, mas ainda engatinhando. Vamos botar para um centro-direita? E agora uma coisa para a esquerda, um centro-esquerda.
né, aqui no nosso país. A gente vai ver isso mais adiante, né? Mas existem esses atores políticos que estão aí para nos representar. Então eles fazem as leis, né? Então vai ter as leis que são voltadas para um grupo, para outro grupo, para outro grupo, através dos parlamentares, através do parlamento. A quem compete legislar? Legislativo, parlamento, né? O presidente legisla? Sim. É correto? Não. É função dele? Não. Ele legisla? Sim. Como? Através de decretos. Os decretos foram criados lá em 1964, não precisa dizer mais nada, né? Os decretos foram criados naquela época, onde o presidente não foi criado naquela época, desculpa, foi criado muito antes, foi criado um império, né? Foi criado um império, logo no surgimento do nosso país. Então os decretos imperiais vinham e decretavam, eu decreto. Estou falando de Brasil, tá? Claro que é muito anterior a isso, né? Eu decreto. Mas vocês percebem que o decreto não é democrático? O decreto não é do povo, é de uma pessoa. Então, contra esse sistema autoritário, monocrático, né? Contra isso nós temos o democrático, parlamentarista, que um grupo, né, ouvindo o povo, se reúne e formula leis, que é o legislativo, que é o democrático, que são os nossos representantes. Uma representação indireta, nós votamos neles e eles fazem as normas, eles fazem as leis. Então é isso, pessoal. Falamos hoje sobre Estado lúdico, formação do Estado de uma forma lúdica, né? Conceitual, ilusória, fazendo uma comparação entre a formação de um condomínio e a formação do Estado. E o objetivo do Estado qual é? Administrar a res pública, uma coisa pública, é esse o objetivo. No condomínio tem que administrar as áreas comuns, no Estado tem que administrar o quê? Eu tenho que administrar a coisa pública. Sociedade somos nós, sócios da coisa pública, sócios da questão pública. Nós temos que administrar a coisa pública, né, através do Estado, através do nosso representante. O executivo executa a verba, o orçamento que se arrecada na sociedade, a taxa de condomínio, talvez, né? E seguindo a Assembleia. A Assembleia ela constitui o condomínio, ela constitui o Estado, ela forma o Estado, as normas que devemos seguir e devemos cumprir, certo? E o Estado, como que ele exerce essa administração? Com poder de coerção, poder da sanção. O uso da força só é concedido ao Estado. Só o Estado pode utilizar-se da força, ok? Só o Estado pode utilizar da força, né? Então, como que o Estado se utiliza da força? A força pública do poder de polícia, já dos agentes policiais que vão exercer a força do Estado. Bom, fora tudo isso, né, nós falamos aí de 3 teorias do poder. Como é que nasce o poder? O poder nasce da teoria substancialista de Thomas Hobbes, que diz que a posse e o ter, né, me dá poder. Mas se eu tenho, se eu posso, eu tenho poder, né? Segunda teoria, de John Locke, subjetivista, né, diz que se eu sou e se eu tenho o poder do convencimento e da vontade, eu posso ter o poder subjetivista, segunda teoria. E por último, a que predomina em nossa sociedade, teoria relacional de Norberto Bobbio, né, que diz que, né, desde a teoria relacional, o que vai definir quem manda e quem obedece vai depender do ponto de vista, vai depender da relação, do local, das condições onde essas pessoas se relacionam. Então, né, eu dei o exemplo aí de um gerente de loja e um vendedor. Eles são vizinhos, eles são amigos, eles têm casas parecidas, eles revezam os carros, um frequenta a casa do outro, mas lá no ambiente de trabalho, do ponto de vista da teoria relacional de Norberto Bobbio, quem manda é o gerente. Um dia, o vizinho troca de lugar com o outro, aí ele passa a mandar. Percebe? Não tem a ver com o ter nem com o ser, tem a ver com o relacionamento. Do ponto de vista relacional, né, o gerente é quem manda e ponto final.
para essas questões da nossa primeira aula de ciência. Lembrando que ciência é conhecimento e política é a vida na polis. Lá na Grécia Antiga, só para fechar, eu comecei isso e não falei aquela hora. Na Grécia Antiga havia os discursos na polis, né? E havia uma democracia grega e romana. Que democracia era essa? Pessoal, a democracia ela evolui, tá? A democracia daquela época não é a democracia de hoje. O povo daquela época não é o povo de hoje. O povo hoje é qualquer cidadão, né? E cidadão, né, é aquele detentor de direitos e deveres, tá? É o que detém direitos e deveres. Enquanto que na época o povo não era aquele que tinha direitos e deveres, era uma classe de comerciantes, de pessoas comerciantes, de pessoas com certo nível de cultura, de bens, eles tinham escravos, tá? Lembrando que escravo naquela época em Roma não era questão de cor. Escravo naquela época, quem perde guerra vira escravo da civilização que ganhou a guerra, né? Então nós temos uma guerra lindamente famosa aí. O país que vencer se torna dono do outro povo e esse outro povo vira escravo do povo que ganhou a guerra. É assim que funcionava na época e, de certa forma, economicamente falando, é assim que funciona hoje, tá? Então é isso mais ou menos que acontece nas guerras. E naquela época tinha esses ricos, né, sábios, cultos, eruditos, né, que discursavam lá, que era chamado de povo. Hoje não, hoje o povo é qualquer um é chamado de povo. Então temos os detentores de direitos e deveres na nossa sociedade, que é o povo, e aí nós discutimos o que é bom para nós. O que é bom para a gente, pessoal? Né? O que é bom? Ter acesso à cultura, educação, lazer, né? Ter direito a benefícios sociais, ter trabalho, emprego, renda, né? Carteira assinada. Então todos esses discursos do povo de hoje não é o discurso do povo da época. Então, ciência, conhecimento, política, vida na polis. E a polis grega era uma cidade evoluída e organizada. Isso é a polis. Então, ciência política é o estudo do conhecimento da vida na polis e é isso que nós vamos estudar, é isso que a nossa matéria propõe. Em 3 módulos nós vamos ver isso, tá? Esse primeiro módulo, vamos falar de poder, formação do Estado e essas teorias que embasam o uso da força, né? O governo, vamos falar de sistemas políticos, regimes políticos e etc. e tal. Mais à frente vamos falar de conceitos de Revolução Francesa, de monarquia, de parlamentarismo, socialismo, comunismo, capitalismo. Vamos falar dos grandes pensadores, vamos ter uma aula só dos pensadores da direita, uma aula dos pensadores da esquerda, nós vamos ter isso mais à frente. E no último módulo, agenda política, como se faz política na prática de forma moderna e atual. Agenda, estado de coisas, como se resolve as questões, né? Políticas na prática, uma visão ampla e macroscópica de toda a política como ela é no mundo e aqui no nosso país. Tranquilo? É isso que a gente tinha para hoje e por hoje é só, pessoal, né?